Só que eu cheguei num momento que eu tava num platô, não conseguia expandir mais. Eu já fazia estágio na Ipanema Coffees, que é uma... Você conhece Starbucks, conhece Balduco? Balduco, sim. Sim. Então, essa empresa, ela vende cafés de luxo, inclusive é um assunto muito legal que a gente pode conversar. Gosto muito. Gosto de café. E aí, o que acontece? Eu já tava num patamar que eu tava fazendo um estágio num lugar renomado, e naquela cidade, que era sul de Minas, Alfenas, eu tava num platô. Eu não conseguia crescer. Eu sentia que eu tava numa casca, tipo, de quitina, e eu não conseguia expandir mais. Eu não conseguia expandir por causa da ambiência que eu estava naquele momento. Eu já tinha atingido tudo que eu podia atingir numa cidade do interior de 60 mil habitantes. Foi o exato momento que eu juntei 1 ano de dinheiro do estágio e saí. Peguei uma mochila, peguei a coragem e fui fazer um mochilão por alguns países. E eu lembro exatamente que eu falei, quando eu falei para minha família, falei para meus amigos que eu fui fazer um mochilão, todo mundo falou assim: mulher não viaja sozinha, mulher não faz viagem solo. Imagina, vai ser estuprada, vai dar merda, quem vai resolver seus problemas, você vai gastar, como que tu vai se manter depois? Então foi um grande boom de todo mundo falando: pô, tu vai largar teu estágio, você vai largar sua faculdade pra você viajar o mundo, o que você tem na sua cabeça? E eu peguei minha coragem, peguei minha audácia e fui. Aí eu fui pra Colômbia, fui pra Costa Rica, fui pro Canadá, voltei pra Colômbia e depois voltei pro Brasil e fundei uma sociedade de debates. E aí continua a história. Irado. Desses países todos que você viajou aí, qual foi o mais legal? O mais legal? Poxa, tem uma história que você vai adorar saber. Óbvio. Não só eu, o público também. Foi uma história muito bacana, porque quando eu tava na Colômbia, então, a Colômbia, ela é de frente pro mar, e tem um país, uma ilha que chama San Andrés. San Andrés tem 26 quilômetros quadrados. E nessa ilha, a gente aluga carrinhos de mini golfe, e nesses carrinhos a gente vai pra dar a volta. E nesse momento que eu tô te contando, eu já tinha dado a volta da Colômbia, ficado 1 mês na Costa Rica, que é o país mais feliz do mundo. Canadá, morei no Canadá, fiz atuação frente às câmeras, fiz improviso e voltei pra Colômbia. Então, quando eu tava na Colômbia e fui pra San Andrés, final de viagem, normalmente a gente tá sem grana. A gente Duro. A gente tá duro. Final de viagem é assim. Então, eu lembro que no dia eu aluguei o meu carrinho de mini golfe. Eu tava bem sem grana, mas tava ali com um sonzinho, coloquei um som, coloquei o Bob Marley pra tocar, comecei a escutar o Bob Marley, toda feliz, sorrindo, e quando vê, eu enxergo do lado... Na Colômbia, ouvindo Bob Marley. Enxergo uma senhorinha de cabelo branquinho, e ela tinha, não esqueço isso jamais, a blusa dela, aquela de proteção UV, sabe, preta, e aí ela tava parada beira da estrada, fazendo assim, ó. Pedindo carona. Pedindo carona. E eu olhei ela e falei, por que não? Aí eu virei, olá, que tal? Muy bem, e tu, muy bem. Falei, sobe aí. Aí ela subiu. E aí que eu vi como que comunicação é interessante. E aí a gente começou a conversar. E a primeira coisa que a gente fez foi achar um ponto em comum. E eu gosto muito de fazer isso na comunicação. E ela pegou e contou assim: eu sou diretora de teatro. Eu falei, que massa, eu sou atriz. E a gente começou a falar de teatro, conversar, a gente começou a conversar e tal. E ela olhou pra mim e falou assim, você quer almoçar lá em casa? Eu falei, aquele cheiro de fome, eu falei, quero. Dura, né? Mochilão. Quero. Só faltou ter um pão de queijo lá. Aí você espera pra ver, vai gostar de ver. Aí quando a gente foi, falei, poxa, vou com a senhorinha, que mal seria eu ir com essa senhorinha almoçar. E a gente começou a ir, né? Fui dirigindo com o meu carro de mini golf. Ouvindo seu Bob Marley. Ouvindo meu Bob Marley, acompanhada dela. Ela falou, pode virar aqui. A hora que eu virei, quando eu comecei a entrar, quando eu olhei... Sabe aquelas imagens da Grécia que tem aquelas casas brancas maravilhosas? Então, aquela mulher que estava do meu lado era uma magnata da Colômbia. A mulher era mas multimilionária. Ela tinha muita grana. E a hora que eu Sabe entrei, Deus o que ela fazia pra viver na Colômbia. Tomara que uma coisa lista. O elo, né? A gente não sabe, né? Mas vamos manter a amizade aqui. Aí eu virei, a hora que eu entrei naquela casa gigantesca, eu comecei a ver que eu tava nos lugares mais tops que tinha de San Andrés. E aí eu comecei a ver os comportamentos dela e a mente de uma pessoa que é multimilionária e como ela age, como ela conversa, como ela não conversa. E eu lembro que foi uma experiência sensacional, porque eu estava ali e aquele ponto em comum de conexão criou uma coisa muito forte entre a gente. E lá eu conheci a família dela, conheci os filhos, e ela me tratou assim absurdamente bem.
Eu lembro que foi uma coisa que me marcou muito, porque lá atrás, um ponto de conexão que a gente tinha em comum me deu uma experiência sensacional. Eu lembro que eu fiquei ali, eu passei o resto do dia com ela me convidou pra dormir lá, pro outro dia almoçar, pra ficar realmente dentro ali da família. Você dormiu lá? Cara, eu não dormi, infelizmente. Poxa, eu fiquei num hostel, mas assim, no outro dia eu tinha que viajar cedo. Pô, no outro dia eu tinha que viajar. Mas você pegou um contato dela, pelo menos? Peguei, tenho contato. Você fala dela. com ela ainda? Tenho contato, eu converso com os filhos dela. Aham. Chama a galera pro Brasil, pô. Porra, massa. Fala que, porra, fui no podcast maneiro do Gordinho lá. Tu tem que ir lá. Tem que ir lá. Poxa. Sandrês fica no Pacífico ou no Atlântico? Ó, geografia não é muito... Tá, Caribe ou do outro lado? Então, olha, gente, a gente gosta... Como que você demonstra autoridade? Você fala assuntos que você sabe. Que você manja, né? Você manja. Entendi. Ou a gente dá um pause no programa e procura no Google Maps pra não te deixar em saia justa, né? Com certeza. Mas aí você tava nesse... Sabe quem também... quem sabe muito mal geografia? Pessoal, os americanos. Americanos não sabem nada de geografia. É real essa porra? Nada, é real essa porra. Perguntaram onde ficava o Brasil. Caralho. Fica na Índia o Brasil? Não. Não, mas peraí, rapidinho. Você... Mas tu não foi... Você não foi pros Estados Unidos? Eu já viajei 12 países. Já viajei Entendi. 12 Não, mas você países. não contou Estados Unidos ainda, pô. Ainda não contei. Tem várias histórias. É 1h30. Então, assim, a gente Tá, tem então que lá. selecionar os... Rapaz, não, San Andrés fica... pertence à Colômbia, Sim. mas é em frente à Nicarágua. E é no Caribe, gente. Mas, enfim, portanto, no Atlântico.